Apesar de enfrentar limitações de tempo em 2018, o TSE queria já aplicar muitas dessas medidas, ele foi expandindo o seu poder nos anos seguintes. Criou um programa de enfrentamento à desinformação, que se tornou permanente em 2021. Alterou a sua estrutura orgânica para criar uma assessoria especial de inteligência. Foram criados grupos policiais dentro do TSE. Hoje são vários núcleos de inteligência no TSE. Mas foi em 2022, já na administração, já na presidência de Alexandre de Moraes, que o TSE deu uma guinada ainda mais autoritária. O TSE estabeleceu uma agência de inteligência, uma polícia secreta, a serviço direto de Alexandre de Moraes. Ele era o comandante desse grupo e não houve supervisão alguma. A ABIN, por exemplo, é uma agência de inteligência que tem supervisão, tem regulamento, regimento interno. Esse núcleo de inteligência do Alexandre de Moraes não tinha. Ele fez o que quis durante o período eleitoral de 2022 e muitas das medidas de censura que foram aplicadas foram feitas com base em relatórios produzidos por esse grupo. Ainda durante as eleições de 2022, às vésperas do segundo turno, o então advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin, afirmou ter documentado um ecossistema de desinformação. Interessante pontuar que a Rede Globo, que eu não tenho nada contra, tá? Publicou esse relatório como se fosse uma investigação policial já finalizada. Não colocou que era uma suspeita, nem destacou que era uma investigação interna de um partido, de um candidato político, ou seja, tinha todo o interesse em acusar os seus adversários. Então, muitos conflitos de interesse, e a Globo publicou isso sem critério algum. E Alexandre de Moraes, ele acatou prontamente esse pedido e censurou em massa os adversários de Lula. Nossa equipe fez uma análise e encontrou pelo menos 80 personalidades e entidades, empresas censuradas nas redes sociais no último período eleitoral. Muitos vão falar, nossa, mas é pouco, né? Só 80? Não, são personalidades, políticos, são artistas, são influenciadores, e isso não entra o povo em geral, que provavelmente é muito mais. No entanto, nós não temos como saber quantas pessoas foram censuradas. Por quê? No ano passado, o jornal Folha de São Paulo solicitou, via Lei de Acesso à Informação, o TSE, dados sobre contas bloqueadas ou removidas durante o período eleitoral. E o TSE negou esse acesso. Ou seja, o sigilo permanece. Não sabemos a extensão total da censura durante o período eleitoral. Eu vou destacar alguns casos de pessoas censuradas durante esse período. Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Avan, foi censurado nas suas redes sociais, Twitter, YouTube, entre outros. O Twitter, por exemplo, tinha mais de 800 mil seguidores. E qual foi o crime do Luciano Hang? Participar de um grupo de WhatsApp com empresários que faziam vários comentários. O TSE, a partir de uma reportagem do portal Metrópolis, que obteve prints dessas conversas, censurou não só o Luciano, mas os outros empresários que participavam do grupo.
Só que Luciano Hang, qual que era a denúncia, tá? Importante destacar. É que esses empresários defendiam um golpe de Estado. Vou destacar um dos comentários. Olha, eu prefiro um golpe de Estado do que a eleição do Lula. Só que esse comentário não foi feito por Luciano Hang. Hang não fez nenhum comentário, seja de golpe ou seja do que for nesse grupo. Mas mesmo assim ele foi censurado. E ainda permanece. Homero Marchese, ou Marchese, né? Não sei como pronuncia, é advogado e deputado estadual pelo Paraná, foi censurado em novembro de 2022 por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E segundo o deputado, os seus advogados só tiveram acesso ao processo cerca de 17 dias após eles tiveram que ligar para o gabinete do ministro de Moraes para entender o que foi que aconteceu. E aí eles descobriram que o Homero, ele reproduziu nas redes sociais, ele publicou nas redes sociais um banner com o endereço do hotel, né, um banner que continha, tá, o endereço de um hotel em Nova York, onde discursariam os ministros do Supremo. No entanto, esse banner era público na internet. Mesmo assim, a conta foi censurada, sem direito a que a pessoa pudesse pleitear ou reclamar. Vários jornais, veículos de imprensa e jornalistas foram censurados durante as últimas eleições. Vou destacar o jornal Gazeta do Povo, sofreu censura do TSE por causa de uma publicação que citava o apoio notório do presidente Lula, do candidato Lula na época, à ditadura da Nicarágua. A Rádio Jovem Pan foi proibida pelo TSE de discutir fatos envolvendo a prisão de Lula. E foi proibida de discutir isso, de falar sobre isso em toda a sua programação, seja no rádio, seja na TV, ou seja nas plataformas digitais. E uma multa diária de R$25 mil foi estipulada para jornalistas ou a emissora em caso de descumprimento. Isso resultou na saída de vários jornalistas renomados da Jovem Pan, como Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Depois, inclusive, só fazer um acréscimo, o Ministério Público chegou a pedir o cancelamento de 3 frequências de transmissão concedidas à Jovem Pan, alegando alinhamento com campanhas de desinformação. O site O Antagonista foi censurado também, obrigado a deletar uma reportagem que trazia áudios de um membro de uma conhecida facção criminosa, manifestando preferência pelo candidato Lula, além de ser proibido de mencionar a censura em artigos subsequentes, ou seja, mais um caso de censura prévia. É importante destacar que, inclusive eu escrevi uma reportagem sobre isso, que o apoio das facções a Lula não é novo, ele é antigo. Vem desde a década de 90, década de 80. Esta facção, inclusive, chegou a colocar uma bomba num prédio privado, na Bolsa de Valores, para tentar forçar o voto em Lula. Coagiu familiares de presos para que eles votassem em Lula. Então, esse apoio não é novidade para quem acompanha a história. No entanto, o Antagonista foi censurado. E, lembrando que o mesmo grupo, que é proprietário da revista Cruzoé, foi um dos primeiros recensurados pelo inquérito das fake news, por causa da reportagem O Amigo do Meu Pai, que denunciava que o ministro Dias Toffoli estaria envolvido com pessoas que são ligadas a casos de corrupção. Esse episódio, inclusive, gerou ampla condenação na época por entidades jornalísticas e instituições. Só que, nos anos seguintes, essa censura se tornou banal, porque o alvo passou a ser os bolsonaristas.
A produtora de filmes Brasil Paralelo recebeu uma censura no seu documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, em outubro de 2022, pelo TSE. A decisão proibiu a exibição do documentário até o final das eleições presidenciais e suspendeu a monetização do canal da Brasil Paralelo no YouTube. Ou seja, censura prévia mais uma vez, que é condenada pela Constituição Federal. Apesar de condenar o retorno da censura, a ministra Carmen Lúcia votou a favor da decisão. Ela destacou isso, tem vídeo dela falando, de que ela acreditava que a censura era algo ruim, mas essa decisão era algo excepcionalíssimo. Com todo respeito, ministra, a censura não tem sido excepcional no Brasil. E o conceito de desordem informacional, que era um dos conceitos que eu citei, que foram importados do complexo industrial da censura americano, foi utilizado pelo TSE para justificar essa censura. O que é esse conceito? Olha, não é verdade, não é mentira o que ele está dizendo, mas a verdade que está sendo dita pode causar confusão na mente das pessoas. Ora, como que você vai controlar o que as pessoas podem reagir ou pensar com relação a isso? Um outro censurado nesse processo foi o conhecido podcaster Bruno Ayub, conhecido como Monark. O Monark ele tem sofrido uma perseguição implacável. Alexandre de Moraes, em 2023, ordenou a remoção de todo o conteúdo de Monark na internet. Querem fazer com que ele desapareça online. Para alguém que vive de redes sociais, vive do trabalho online, e tem muitas pessoas no Brasil hoje que vivem disso, você apagar a pessoa online é você apagar a existência dessa pessoa. Você impedir essa pessoa de conseguir a sua subsistência. Monark, após receber uma multa substancial, foi obrigado a sair do país. Hoje, Monark é exilado nos Estados Unidos. E a censura de Monark veio a partir de relatórios produzidos por aqueles grupos de inteligência do TSE para espionar, um grupo criado para espionar os cidadãos sem supervisão. E qual foi o crime do Monark? Foi dizer que ele tinha simpatia pelas pessoas que protestavam no 8 de janeiro. E a partir disso ele sofreu uma censura inicial, ele se recusou a obedecer essa censura, tentou contornar e a partir daí foi recebendo punições cada vez mais severas. Por último, destaco a censura ao Marco Sintra, que é um economista, ex-secretário da Receita Federal do Brasil e foi candidato a vice-presidente na chapa presidencial da senadora Soraya Tronic. Portanto, Marco Sintra, ele é um opositor a Bolsonaro. Não pode receber a pecha de bolsonarista. Mas ele foi censurado no Twitter após ele levantar questões, fazer perguntas sobre o processo eleitoral. Foram perguntas. Um cidadão não pode duvidar, você tem que ter uma obediência cega ao processo eleitoral. Destaco que eu não fiz nenhum comentário sobre as questões envolvendo urna eletrônica nas últimas eleições, porque eu acredito que eu precisaria ter muito mais subsídio para fazê-lo. Eu me dediquei a investigar outros pontos, e esses pontos que eu estou trazendo para vocês. Pontos que muitas vezes passaram batido e não tiveram tanta atenção quanto a questão das urnas. Mas eu não tiro a razão de quem tem dúvidas e gostaria de que essas dúvidas fossem respondidas no pleito eleitoral. Outro evento importante
não está aqui, deixa eu ver, deve estar no outro... Aqui. Outro ponto importante que eu preciso destacar das eleições de 2022 foi o evento chamado Radiolão. Né? O que foi o Radiolão? Foi uma denúncia protocolada pela campanha de Jair Bolsonaro que alegava que Lula estava sendo favorecido nas inserções, nas propagandas eleitorais em rádios do Nordeste, um reduto tradicionalmente de Lula. Alexandre de Moraes não apenas arquivou a denúncia, como incluiu Bolsonaro e o partido dele no inquérito das milícias digitais. Na ocasião, eu fiz uma checagem independente que concluiu que não apenas o método de auditoria utilizado pela campanha de Bolsonaro era viável, nós fizemos a análise extensa com base no material disponibilizado, importante destacar isso, que seria necessário uma auditoria em todo o material, mas eu fiz apenas do material que foi disponibilizado, ok? Então a gente descobriu que não apenas o método era válido, mas que havia uma discrepância de até 1 hora a mais para o PT nas rádios que nós analisamos, em cada rádio. Além disso, Alexandre de Moraes foi induzido ao erro, por assim dizer, ao arquivar a denúncia com base em um estudo com sérios problemas metodológicos. E, na ocasião, um servidor do TSE, que já havia falado dessa questão das inserções, do problema das inserções, desde 2018, 4 anos antes, foi retirado sem explicações do TSE. Ele teve que responder a 2 processos disciplinares, foi demitido uma vez, e agora o TSE está tentando demiti-lo uma segunda vez, se isso é possível. Qual que é o medo de investigar essas denúncias? As eleições municipais estão chegando. Os problemas de inserção são reais. Vamos ter uma auditoria feita sobre isso? Ou continuará sendo deixado para lá? Lembrando que vítimas das inserções podem ser qualquer candidato, tá? Então, de qualquer partido. O governo Lula, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, tem agora cerca de 3 tipos diferentes, 3 organizações diferentes que nós podemos considerar Ministérios da Verdade. No início desse ano, o TSE anunciou a criação do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Vamos chamar apenas de CIED. O nome é grande, bonito, pomposo, mas o que esse órgão fará? Na prática, as mesmas atividades dos núcleos de inteligência do TSE, agora institucionalizado e com parceria, né? Agora foi anunciado parceria não só com a Anatel, que disse que vai utilizar o seu poder de polícia a serviço do TSE, quanto o próprio Ministério da Verdade do governo Lula, que é a Procuradoria de Defesa da Democracia, que está sob a responsabilidade da AGU. Agora, especificamente sobre o Twitter Files, quais foram as revelações que nós fizemos durante essa investigação? Esses são apenas alguns dos principais pontos. Existem outros, estão nas publicações que foram feitas sobre isso. Tá? O primeiro foi uma caça a hashtags. Hashtags são aqueles termos com, se não me engano, se chama cerquilha. Todo mundo sabe que é uma hashtag. O jogo da velha. E que, se você clicar nela, você consegue ver todas as publicações que foram feitas sobre aquele assunto. O TSE fez uma caça a hashtags específicas no Twitter.
e forçou o Twitter a caçar essas hashtags. Quem publicou e quem compartilhou essas hashtags, podendo atingir até quase 41 mil tweets. Em uma das decisões, o ministro Barroso deu 5 dias para que o Twitter revelasse quem eram as primeiras pessoas que publicaram essa hashtag e também que revelasse endereços de IP dessas pessoas. O IP, ele não revela aonde você mora especificamente, mas ele mostra uma localização geral, além de mais dados sobre o usuário. Nós acreditamos que o TSE fez isso para tentar comprovar a teoria de que eleitores de Bolsonaro, ou melhor, que o próprio Jair Bolsonaro e seus apoiadores ou pessoas próximas utilizavam de robôs para impulsionar suas narrativas. E no final das contas, após essas solicitações, o Twitter descobriu que isso não ocorreu. Essa prática foi questionada pelo departamento jurídico do Twitter, que alegou que isso violava o marco civil da internet. Essas ações refletiam os esforços do TSE em antecipar atividades ilegais que pudessem afetar as instituições, conhecidas como atividades de pesca probatória, pré-crime, ou atividade conhecida, ficou famosa no filme Minority Report. Isso foi uma clara violação à privacidade dos usuários. Há também o caso do Ministério Público de São Paulo, que pediram dados cadastrais de uma conta e uma investigação sobre uma liderança do PCC. O Twitter negou esse acesso, porque essa solicitação feria o marco civil da internet. E como resposta, o Ministério Público entrou com um processo contra o advogado do Twitter no Brasil, Rafael Batista. E o importante nesse caso não é só essa violação, né, essa tentativa de violar o marco civil da internet, mas que nas mensagens internas, os integrantes do Twitter disseram que o promotor tinha alegado que a atitude do Twitter era uma ação isolada, porque todas as outras grandes empresas de tecnologia, Google, Facebook, Uber, WhatsApp, Instagram, que são da Meta, fornecem dados cadastrais e números de telefone sem ordem judicial. Nós questionamos essas empresas e não tivemos retorno. Não sabemos a extensão dos dados que estão sendo enviados por essas grandes empresas de tecnologia para o Ministério Público ou para os órgãos do Judiciário sem ordem judicial adequada. O Twitter recorreu, ganhou na primeira instância e ganhou na segunda instância. É importante destacar que agora, nos últimos dias, em 9 de abril, a advogada Estela Aranha, ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, do governo Lula, ela saiu, aparentemente, recentemente do governo, acusou meu colega Marco Schellenberg de tentar manipular o debate público ao apontar uma imprecisão em um tweet que ele fez, atribuindo o caso ao Alexandre de Moraes. Só que a Estela Aranha, ela tenta resumir todo o caso do Twitter Files a esse caso específico, dizendo, olha, não tem nada a ver com o TSE, não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso tem a ver com combate ao crime organizado. Ela desinformou
os seguidores dela, foi compartilhado por vários influenciadores, incluindo o Felipe Neto. E nossa equipe passou a ser atacada a partir disso, sendo acusados de sermos defensores de facção criminosa, o que não é verdade. Stella Aranha tem sido figura frequente na imprensa para poder criticar o nosso trabalho, só que ela esqueceu de dizer, na publicação que ela fez, ela traz lá trechos da decisão judicial sobre o caso, só que ela esqueceu de avisar para os leitores dela qual foi o resultado daquela decisão. A desembargadora Cláudia Fonseca Fanucci, ela deu razão ao Twitter e ainda repreendeu o promotor por forçar uma obrigação inexistente e destacou que o pedido não tinha clareza sobre o objetivo da investigação criminal. A magistrada também reforçou que atos que buscam identificar informações privadas e constitucionalmente protegidas exigem revisão judicial prévia. As informações estavam contidas no documento que ela publicou, mas foram omitidas por ela. Isso aqui não é um ataque à Stella, é só uma explicação, porque muitos têm tentado desmerecer o nosso trabalho. Criaram teorias da conspiração de que Elon Musk está tentando roubar o lítio para baterias, né, do Brasil. Que há uma conspiração internacional bancada por bilionários para destruir a soberania nacional. Que a extrema-direita internacional tem se articulado para acabar com o governo Lula, com o Supremo e a democracia no Brasil. O que não é verdade, nada disso é verdade. A investigação do Twitter Files começou por ideia minha. Propus ao Michael e ele abraçou a ideia. Além disso, nós somos apenas jornalistas cumprindo o nosso ofício de contar a verdade para a população, para revelar o que está escondido. O outro caso, esse caso aqui ficou ali o tweet da Stella Aranha. Então, não tem STF, não tem TSE, não tem ministro Alexandre, não tem liberdade de expressão, liberdade pública. Esses trechos entre funcionários do Twitter nada tem com o STF e foram usados para manipular o debate. Uma bela narrativa sem base fática. A CPI da pandemia foi um outro foco que nós encontramos dentro do Twitter Files. E é importante destacar que a pandemia de Covid-19 foi também uma grande agente de mudança em prol da censura no mundo, não só no Brasil. Em uma das trocas de mensagem do pessoal jurídico do Twitter, é falado que a CPI da pandemia queria quebrar o sigilo de mensagens privadas, conhecidas como DMs, e o IP, entre outros dados, do perfil Movimento Conservador, anteriormente conhecido como Direita São Paulo. O requerimento foi feito pelo senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. O senador pedia a quebra do sigilo no Twitter, só que olha só, olha o argumento que ele utilizava para poder quebrar o sigilo desse Twitter, dessa conta no Twitter. Era uma publicação feita no Instagram, do mesmo movimento, mas era do Instagram, que trazia uma notícia da agência Reuters, uma conceituada agência de notícias internacional, que trazia o que lá? Era uma notícia de que a Universidade de Oxford estava estudando a ivermectina para o tratamento da Covid-19. Inclusive, não aparece ali, mas embaixo aparece a legenda, né? Divulgação de medicamentos sem estudo científico, algo assim. Sendo que a própria publicação era sobre estudos científicos que estavam em andamento. E qual o problema dessa publicação? A legenda, que aparece lá em cima. Bolsonaro tem razão? É uma pergunta. Só que o senador queria quebrar o sigilo
das mensagens privadas dessa conta numa pesca probatória mais uma vez. E o Twitter, ele rejeitou esse pedido no primeiro momento, só que o movimento conservador só soube que estava sendo vítima dessa medida de quebra de sigilo após saber sobre isso na imprensa. Essa medida, segundo o Twitter, também ela também não atendia os requisitos do Marco Civil da Internet. O movimento conservador apelou, então, ao STF e o ministro Nunes Marques atendeu esse pedido, dizendo que a medida era ampla e genérica e não atendia aos requisitos legais. Só lembrando que a CPI da Covid-19 vazava informações que eles tinham obtido a partir de quebra de sigilo. Vazava para veículos amigos da imprensa. Vazou da deputada Carla Zambelli. Vamos concluir aqui falando sobre a última fase do Twitter Files, que é o caso do youtuber Felipe Neto, que, embora não envolva medidas judiciais, envolve uma tentativa de censura nas redes sociais. Felipe Neto, ele foi um dos maiores apoiadores do governo Lula nas últimas eleições. Ele foi chamado para ser integrante no Ministério dos Direitos Humanos de um grupo para também elaborar medidas para combate a discurso de ódio e fake news na internet. Mas o Felipe Neto era um mentiroso contumaz e um dos principais disseminadores de ódio no Brasil hoje. Ele impulsiona esse ódio nas redes sociais, ataca pessoas, como, por exemplo, a jornalista Andresa Matais, que trabalhava no Estadão e cuja equipe revelou que a visita de uma mulher ligada a facções criminosas nos ministérios do governo Lula. Felipe Neto publicou o rosto dessa mulher, dizendo quem financia a dama das fake news, e Andresa passou a receber diversos ataques. Felipe Neto, ele teve, segundo a última publicação que nós fizemos, né, os últimos documentos que nós tivemos acesso, ele teve acesso a pessoas importantes dentro do Twitch e fez lobby para que um tweet publicado pelo jornalista Alan dos Santos fosse deletado. Parte da equipe queria atender esse lobby e queria realizar uma reunião privada, fechada com o Felipe Neto. Mas um dos integrantes do jurídico do Twitter disse que era melhor não fazer, porque Felipe Neto não é uma pessoa confiável. E eu concordo com isso. Alan dos Santos vive hoje exilado também nos Estados Unidos. Há um pedido de prisão contra ele no Brasil. Alexandre de Moraes tentou extraditar Alexandre de Moraes, Alan dos Santos, através de um pedido à Interpol, só que o governo americano não atendeu esse pedido, porque lá eles têm a defesa da primeira emenda. O Brasil não tem. E, pelo que o governo americano entendeu, Alan dos Santos estava sendo perseguido por uma criminalização de opinião. Por fim, eu gostaria de destacar que Elon Musk tem feito diversas e sérias denúncias nas redes sociais. Eu não tenho acesso ao Elon Musk, não sou amigo dele, mas eu acredito que Elon Musk possa ter informações valiosas sobre o processo de censura no Brasil e que ele disse que vai abrir. Eu espero que ele abra de forma ampla e transparente. Eu agradeço ao tempo, a paciência de vocês e me coloco à disposição tanto dessa casa quanto
do Congresso, da Câmara dos Deputados e demais parlamentares para contar a verdade, contar o que nós temos visto. E me coloco também à disposição do Brasil para mostrar o que tem sido feito nos bastidores para minar a nossa liberdade de expressão. Eu recebi ataques nas redes sociais. Um jornalista que trabalha numa TV pública divulgou meus dados pessoais, meu endereço. Eu passei a receber ameaças por causa disso. E tudo isso, eu entendo que a crítica é do jogo, você tentar refutar a teoria, as denúncias do outro é do jogo. Mas ataques baixos como esse não devem ser aceitados. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, apenas indagar o jornalista David em relação a essa TV pública. Nesse caso, como a gente observou aqui, não há censura à divulgação de dados pessoais, me pareceu o caso. De qual emissora se trata? A EBC. E ele divulgou no canal oficial ou fora dele? Ele divulgou fora do canal, num programa financiado por um grande banqueiro, e isso foi divulgado em várias redes sociais e foi promovido os ataques à minha pessoa. Agradeço, Vossa Senhoria.